E aí, eu sou o Léo, você tá no canal Supernovos, o canal favorito do Eiichiro Oda, e antes de mais nada, antes de comentar qualquer coisa sobre o Xebec, que é o tema principal desse vídeo especial, eu quero voltar no tempo com vocês até 3 anos atrás aqui nesse canal. Quando Xebec começou a aparecer na história de forma mais enfática, ele era um personagem que parecia ter grandes mistérios em volta dele. E sempre foi um personagem tão misterioso que eu me perguntava como é que o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom conviviam no mesmo navio sem se matarem. E aí eu desenvolvi uma teoria naquela época que, primeiramente, os zumbis que o Moria trazia no arco de Thriller Bark se tratavam de alguns dos membros do bando do Rocks. E, posteriormente, eu trouxe a importância para o Dave Back Fight, que era um arco que era ignorado por todo mundo. Quando eu teorizei que, na verdade, o Dave Back Fight foi criado em Hashinozu e praticado pelo Xebec para que ele conseguisse membros para sua tripulação, já que ele era tão infame que as pessoas não ficariam do lado dele apenas por segui-lo e por ele ser determinado, como a gente vê no caso do Luffy. Com o Dave Back Fight, ele conseguiu formar a sua tripulação. E sim, essa é uma teoria de 3 anos atrás aqui do canal. Muitas pessoas chegaram a essa conclusão, mas é muito bom ver que desde o início desse canal, algumas das nossas melhores teorias já estavam se concretizando e começando a se tornar realidade. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Supernovos, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e eu tenho muita coisa para comentar sobre o Xebec nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Para início de conversa, essa parte que eu vou falar agora não tá no roteiro, mas eu achei tão interessante que eu acho que vale até a pena trazer nesse vídeo. Um salve pro Gusta, @Raushuku, eu acho que é assim que se fala. Ele é lá do Twitter, é um cara que a gente já interagiu outras vezes aqui do canal e ele postou uma coisa muito interessante. Barba Negra é um clone do Xebec, criado pela Miss Bucky. Ela criou o clone do Xebec e outro do Barba Branca. Bucky seria filho legítimo de sangue de Rocks de Xebec. Ele usa maquiagem para esconder os raios negros do rosto, herdados do seu pai para não chamar a atenção. Eu sei que é meio aleatório começar um vídeo de teoria com isso, mas eu acho isso tão legal que eu queria comentar isso aqui com vocês. Não é minha autoria, mas caso isso aconteça, um salve aí pra esse mano que falou isso aqui e é uma teoria excelente. Mas vamos lá, eu vou dar uma lida rápida no currículo do Xebec. Ele entrou na Câmara das Flores do Imu e viu o próprio Imu em pessoa. Se declarou como fã do Davy Jones, que a essa altura eu acho que o Davy Jones era o Joy Boy, não vou entrar em detalhes sobre isso, é assunto para outro vídeo. Ele matou um almirante, teve um dos clashes mais absurdos em relação a poder com o rei de Elbaf, o Herald, declarou guerra contra o governo mundial e posteriormente recruta Barba Branca, Shake, Kaido e Big Mom pro seu bando. Se o Roger é rei dos piratas, bom, eu acho que ele era rei dos piratas por ser um bom explorador, mas pirata de fato e o rei de todos eles, na minha opinião, Xebec com certeza. A primeira teoria que eu quero trazer, voltando em retrospecto, é uma possibilidade diferente sobre o Davy Jones que eu acabei de citar. A primeira ideia que eu tive era que Davy Jones seria o Joy Boy pela importância dele como pirata. Mas vamos deixar essa teoria um pouco de lado e eu vou fazer um paralelo com um capítulo que tivemos recentemente no mangá, entre muitas aspas, o capítulo 906. Nesse capítulo, temos aquele momento em que Imu destrói os cartazes de procurado. Lá estavam Luffy, Barba Negra e a foto da Shirahoshi. Como Oda gosta muito de replicar alguns personagens do passado, mais uma vez no período presente do tempo, só que sendo outras pessoas, a gente pode fazer um paralelo interessante. Joy Boy foi da Era do Século Perdido, então nasce Roger e depois o Luffy. Davy Jones seria aquele do Século Perdido, no qual seria o rival do Joy Boy, e aí veio Rocks, posteriormente seu filho Barba Negra. E constantemente, com o passar das gerações, temos uma sereia que é a Poseidon, no caso, a desta era, Shirahoshi. Isso explicaria o porquê da cena da espada e porquê dos cartazes de procurado e também a foto da Shirahoshi estarem lá. Como eu já falei no início do vídeo, uma das coisas que se concretizam nesse capítulo aqui é o Dave Back Fight ter sido parte da criação dos Piratas Rocks. Só que, dando ainda mais detalhe, o Oda trouxe na história que a Ilha dos Piratas é ainda mais antiga do que o próprio Xebec e que o Dave Back Fight também, originalmente deve ter sido criado pelo Davy Jones. E aí, é muito interessante notar como uma ilha que pra nós passou batido por muito tempo parece ser uma ilha muito envolvida com o século perdido, a Ilha dos Piratas. Voltando àquele paralelo, a gente pode até ver como o Barba Negra parece herdar à força um propósito que aparentemente não seria dele, que é controlar o mundo, assim como o seu pai gostaria de fazer. Casaria também com a ideia do Davy Jones, já que o Davy Jones criou Hashinozu e o Dave Back Fight. Posteriormente, o Rocks usou esse jogo para criar sua tripulação e então tomou a Ilha dos Piratas como sua. Posteriormente, seu filho fez a mesma coisa. Teríamos o primeiro paralelo. Joy Boy, Roger e Luffy dispensa comentários, não vou ficar descrevendo a mesma coisa. E a Shirahoshi é constantemente aquela que tem mais linhagem sanguínea nesse caso, já que ela nasce de geração em geração. Como eu já comentei com aquela teoria do Gusta no início do vídeo e vou falar aqui de novo, pra mim o Bug é sim filho do Xebec, é bem confirmado que isso seja real. Então, traçando tudo isso sobre o personagem, além do seu grande currículo como pirata, aparentemente ele é
é pai do maior pirata de todos os tempos, que é o Bug, visto que o seu cartaz de procurado é simplesmente exatamente igual, a expressão também é muito parecida, as maquiagens, enfim, ele é pai do Bug e não tem muito o que falar. Tem uma coisa bem interessante que é a teoria da paternidade complicada do mangá de One Piece, que eu comentei no vídeo passado. E aí eu vou trazer isso até aqui de novo sobre o Bug, que o Bug teria herdado verdadeiramente o propósito do pai, entre aspas, e Barba Negra, que também seria filho do Rox, herdou o nome da mãe. Isso é muito comum no mangá já, e o próprio protagonista passou por isso, já que ele herda a vontade do Roger, e o Ace, que é filho do Roger de fato, odiou o pai e usou o sobrenome da mãe. O mesmo aconteceria com Barba Negra aqui. Para todos os efeitos, eu queria falar sobre o clash que acontece entre o Harold e o Zebek. O Zebek aparentemente é um dos personagens mais poderosos do mangá, pelo menos o que já foi desenhado para nós até aqui. O feito do Joy Boy de deixar um pedaço da sua alma e aquele hack monstruoso que mandou os Gorosei de volta para Mary Joyce é realmente interessante, e foi uma demonstração de poder incrível. Mas eu acho que esse clash é muito mais poderoso. A gente tá falando de um rei que era temido por todo mundo em relação à sua força, além de ele ter um tamanho do gigante ancestral. E o cara, sozinho, fez um clash com esse rei, com aquela descrição tenebrosa que acontece no capítulo sobre o que esse clash causou. Em relação a termos de força bruta, eu acho que para um homem, o Zebek era um dos mais poderosos de todos que a gente já viu até aqui. Isso confirma coisas interessantes, como o fato de que se o Barba Negra é filho de sangue e não aquela teoria do clone, como eu falo no início do vídeo, que seria bem interessante, mas se ele for filho de sangue de fato, o fato do Zebek ter o haki do rei implica que o Barba Negra também o tem. O que já é meio óbvio de se esperar, afinal é o poder principal do mangá, e se o Luffy vai enfrentar o Barba Negra em algum momento, os dois têm que ter ali um nível de poder bem parecido, bem balanceado. Lá atrás aqui do canal, eu já também comentava sobre como o Barba Negra parecia ter dado o propósito do Zebek, enquanto o Luffy do Roger. Eu nunca postei tanto no fato do Barba Negra ser filho de sangue do Zebek, porque eu achava que era óbvio demais. Sabe aquele momento que tem uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia dentro do mangá que você pensa assim, cara, eu acho que o autor não vai fazer isso. É muito na cara. E bom, foi o que aconteceu, né? De qualquer maneira, o navio do Barba Negra era chamado Sabre de Zebek, o que já confirmava que o Zebek também lutava com uma espada, e como a gente viu nesse capítulo, ele usa uma espada pra ter esse clash com o Harold, o que é bem legal. E seria bem irônico se, em vez de ter dado um nome criativo pra sua espada, como o Roger e o Shanks fizeram, enfim, o Zebek só fala que aquele era o sabre dele e pronto, e acabou. Visto a personalidade do personagem, isso é até bem possível. Eu gosto da descrição que se tem a respeito da espada do Zebek, que seu ataque parecia a explosão de um revólver ou de um canhão. Eu acho isso muito, muito, muito legal. O outro ter dado essa ênfase é porque eu acho que ele vai voltar nisso posteriormente. É pura força bruta, mas fico pensando por que da ênfase nessa habilidade, essa descrição nesse momento da história. Talvez isso realmente vá voltar em algum momento. É interessante como a tradução também traz que essa habilidade do Zebek, a sua habilidade com a espada, já que ele era um espadachim, tem o mesmo termo que é usado pro Mihawk, já que é dito que essa sua habilidade era renomada pelos mares. Isso é bem interessante. E como eu disse, é dito que parece uma explosão de um canhão ou de um revólver, vai depender bem da tradução que você pegar quando ler, mas também é dito que parecia um martelo gigante e explodia tudo ao seu redor. Isso é bem a forma como o Loki luta. E já puxando esse gancho, é bem interessante ver que o Loki teve alguém como o Luffy teve o Shanks. Ele próprio fala isso pro Luffy em capítulos passados, e isso implica dizer que esse alguém foi o Zebek, o que é bem legal pro personagem, já que ele luta na força bruta e usando uma arma que é o martelo gigante, que é uma das descrições ditas para a espada do Zebek. Então é bem interessante isso também. Talvez seja um momento em que possa ter esse alinhamento entre as vontades dos personagens, aqui eu quero dizer o Luffy e o Loki, para que o Loki vá para a tripulação do Luffy. E como eu já falei, a não ser que aconteça um caso bizarro como foi com Yamato, ele ter negado que iria para a tripulação do Luffy e logo depois começa o flashback do personagem, indica que ele vai sim para a tripulação, pelo menos até segunda ordem, né? A espada do Rox não é aquela espada negra como é a espada do Mihawk e como é a Shusui, assim como aparentemente ela não corta, ele só usa de força bruta mesmo. O cara é tão ignorante que ele pega uma espada e bate igual um martelo, mas enfim. Apesar de usar uma espada, acho que assim como o Roger, o Rox não focava muito em se aprimorar como espadachim de fato. Ele usava aquilo como uma arma e pronto, e acabou. Eu vi muita gente debater que o Mihawk talvez seria o personagem mais forte do mangá de One Piece, porque nem o Rox, que era o Rox, visto tudo que ele fez no capítulo, tinha uma lâmina negra. Mas sinceramente, eu acho que muito depende de como a gente enxerga isso. O Mihawk é um mestre na arte das espadas. O Mihawk sem uma espada, eu imagino que é o Zoro sem uma espada. O Zoro vai fazer o que sem uma espada? Ele vai continuar sendo muito forte, vai ter o haki e tal, mas ele não é profissional em luta com os braços.
O mesmo acho que vale pro Mihawk. E aí a gente traz o Rox pra essa perspectiva e vê que, cara, pelo fato de ele usar uma espada como se fosse um martelo, já diz muito. Ele não queria ser o mestre espadachim, ele usava só como uma arma e pronto, e acabou. Mais pra atacar e colocar sua força bruta pra fora do que necessariamente ser um mestre da espada. Então eu imagino que se ele pegasse um martelo pra lutar, o efeito seria o mesmo. Se a gente colocar alguns flashbacks em perspectiva, voltando a falar da tripulação do Zebek, a gente tem umas coisas interessantes relacionadas aos arcos e como esses personagens que faziam parte da sua tripulação foram apresentados. Através de Dave Backfight, a gente pode pensar que alguns deles sim entraram como é descrito no flashback do Zebek, e outros já não, já que a gente tem umas partes específicas do mangá em que eles aparecem se juntando na tripulação. A gente tem a cena do Kaido, que escuta sobre o Zebek através do Barba Branca, e aí se junta. Isso teria acontecido mais ou menos ali no período de God Valley, que é quando a Big Mom também aparenta estar na tripulação recentemente. Barba Branca já é bem mais antigo, visto que ele já está mesmo antes do Kaido, como a gente pode ver. Chique também, e por aí vai. Enfim, tem uma coisa que eu acho muito interessante de notar, como o Elbaf está sendo o epicentro de todos os arcos de One Piece. Eu já comentei isso aqui com a minha teoria dos arcos, é uma das que eu mais assino embaixo, que eu acredito que ela está se concretizando e vai continuar se concretizando até o final do mangá, que é que os arcos da Grand Line são a base dos arcos do Novo Mundo. Tudo que aconteceu na Grand Line, pelo menos em relação à aparência dos arcos, a narrativa dos arcos, está se repetindo no Novo Mundo. Só que Elbaf agora está sendo um ponto diferente na narrativa, apesar de ainda estar encaixado onde eu imaginava que ia aparecer. Elbaf está conectando todos os arcos de uma vez só, pelo menos narrativamente falando. Só no capítulo passado a gente já teve referências a Water 7 com a Galley lá, Punk Hazard com gigantes congelados. Nesse capítulo, Dave Backfight, mais uma vez, God Valley é relevante nesse capítulo, Reverie, Mary Joyce, Ilha dos Piratas, toda a história do background do Shanks em relação aos Cavaleiros de Deus, enfim, Elbaf está sendo o epicentro de tudo. Fora, é claro, a lenda do Nika, a relação dos gigantes com o século perdido, o mural que apareceu, que ainda tô escrevendo o roteiro desse mural, é muita coisa, vocês não tem ideia. Enfim, Elbaf está sendo o epicentro disso, e o Zebek acaba por ser a estrela desse arco, porque esse flashback era para ser sobre o Loki, mas acabou que virou completamente um flashback voltado pro Zebek, de tão incrível que o personagem é. Depois de muita luta, descobrimos que aquele figurante que aparecia com o Imu era na verdade a Gunko o tempo todo. O Zebek, que é a estrela desse flashback, ele tem uma cena muito importante com o Imu, que ele viu o Imu pessoalmente. E uma das coisas que eu achei mais incrível dessa cena, que pouca gente percebeu, não é só o encontro, é o fato dele ter entrado na sala e a vida do Imu estava nas mãos do Zebek naquele momento. O Zebek estava com uma arma na mão, e o Imu não tinha percebido que ele estava lá. Se por um momento que fosse, o Zebek não quisesse ter tido nenhum diálogo e só atirado, hoje a gente tava vendo outra história desse mangá. O Oda esses dias tem postado algumas fotos de um bonecão do Imu dentro do seu próprio escritório, como se ele estivesse desenhando, o que é muito interessante, visto que isso pode mostrar que aquela teoria, talvez do Imu ser o escritor, está se concretizando. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas essa relação entre mexer com os tabus do mundo, que o Sengoku já falava, que o Zebek tinha feito diretamente com o Imu, causa a sensação de que foi por conta dessa cena, além, claro, do assassinato do Almirante. Uma das coisas que eu mais gosto nisso aqui é o fato de que o personagem do Zebek é um daqueles que parece que ele foge à história que estava programada pra ele. Você vê o Roger, por exemplo, ele não era pra ter ido pra Laugh Tale, não era pra ele ter chegado até ali, ele chega cedo demais, ou tarde demais, enfim, só o futuro dirá, mas de qualquer maneira, eles chegam cedo demais pro evento que estava pra acontecer. O próprio Oden fala que ainda faltava 20 anos pro Joy Boy voltar, então a ida deles até aquela ilha não era necessariamente algo programado, nem era profetizado pelo povo do século perdido. Então eles chegam lá meio que de penetras, veem aquela ilha, descobrem o que tinha lá e o Roger dá início à Era dos Piratas. Talvez o Roger achava que ele poderia mudar o destino, fazendo com que qualquer pirata chegasse lá e não só o prometido. Essa história seria chata demais? Bom, isso parece bem a cara do Luffy, mas de qualquer maneira, a gente tá vendo a história da perspectiva do momento em que o Roger dá início à Era dos Piratas. O mesmo teria acontecido com o Zebek. Parece que o Zebek era alguém tão infame dentro da história que ele fugia as próprias cordas do destino. O fato desse cara estar na sala do Imu é muito mais impactante do que só dois personagens que a gente queria ver há muito tempo. É um personagem que naquele momento tinha nas mãos o mundo inteiro. Quando ele fala, eu vou voltar aqui, e o sonho dele ser governar o mundo, torna essa cena incrível, porque naquele momento, o cara era rei do mundo. Veja, se o rei do mundo está diante do cano da minha arma, quem governa o mundo naquele momento? Pois é, esse era o Zebek. E isso eu acho incrível do personagem. Essa cena é muito poderosa e pode revelar talvez essa ideia de fato de que o Imu é um escritor e alguns personagens conseguiram fugir do seu destino. E tem outros personagens que podem fugir ainda nos tempos atuais. E esses seriam, como falei, conectando mais uma vez com o que eu falo no início desse vídeo aqui, os cartazes de Shirahoshi, Barba Negra e do próprio Luffy. Bom, e agora eu quero fazer a conexão entre o Zebek
e algo com o qual ele admira muito, que é o David Jones. Como eu falei, eu acredito que, mesmo gostando da ideia dos paralelos do David Jones ter sido rival do Joy Boy naquele tempo, eu também gosto de acreditar que o David Jones seria a inspiração do Zebek, porque, na realidade, ele era inspirado pelo primeiro pirata do mundo, que a gente já sabe quem é, que é o Joy Boy. Joy Boy foi o primeiro pirata, criou a ideia dos piratas e também pode ser que ele tenha vivido na Ilha Pirata, que depois torna-se uma prisão. Uma das coisas que me chama a atenção no Barba Negra é que, se o Barba Negra não fosse pirata, ele seria arqueólogo. O Oda trouxe isso pra gente no SBS. O que me faz pensar que talvez a admiração pelo pai seja muito também porque o Zebek sabia muitas coisas sobre a história do mundo. Uma coisa que eu vi um cara teorizar, e infelizmente eu perdi a fonte, mas é um pensamento muito bom, é que por que ele mencionou que David Jones era o cara que ele admirava na frente do Ymur? Por que houve essa menção? Se o Zebek sabia alguma coisa sobre o século perdido de alguma maneira, ele sabia quem era o Ymur, e ele foi até ali para comprovar que o Ymur existia, pensem, imagine, Zebek descobre que o Ymur existe e ele pensa, eu preciso ver isso com meus próprios olhos, e aí ele invade Marijóis para ver isso. Citar o David Jones é citar alguém que o Ymur teme muito. E aí, qual é a cena que a gente vê o Ymur de joelhos, gritando o nome de alguém, se tremendo completamente? Pois é, a cena em que um pedaço da alma do Joy Boy se desprende de dentro do Emmet e o Haki do Rei vai bater até lá em Marijóis quando o Ymur pode senti-lo. Outra coisa é que se Zebek sabe sobre a história do século perdido, ou pelo menos tem alguma noção do que está acontecendo ali, e ele é um D, ele também sabia tudo que o Ymur provavelmente teria feito no passado. E como o Ymur odeia os D com todas as suas forças, mencionar aquele que trouxe à tona o que o D significava faria com que o Ymur ficasse com muito ódio e seria uma provocação perfeita vindo do Zebek. Lembra que o Ymur diz que os D de hoje não sabem nem o que são e que são apenas uma casca vazia que perdeu seu propósito? Pois bem, se chega alguém que sabe qual é o propósito, isso iria irritá-lo completamente. A gente poderia até ir mais longe e falar que talvez o Dave, assim como Dave Backfight, originaria o nome D, mas eu não vou tão distante assim, tá? Eu só queria dizer que pode ser que essas duas visões conflitantes, como eram 2D no passado, como por exemplo Roger e Zebek. Zebek que era completamente o cara do caos e o Roger aquele que ia explorar o mundo e viver uma aventura, assim como também é Luffy e Barba Negra, seria um retrospecto do que os D seriam. Aqueles que trazem a tempestade, mas aqueles que também trazem o sol. E David Jones, ou seja, Joy Boy, poderia ter sido o homem que uniu essas duas vontades em uma coisa só, originando aquilo que seria no futuro os piratas, ele sendo o primeiro pirata. Um homem que busca uma aventura, mas que traz o caos pro mundo. Depois da tempestade vem o sol do amanhecer. De qualquer maneira, por fim, eu queria dizer que o David Jones, original, a lenda, seria uma interpretação da história de Jonas. Sim, o Jonas da Bíblia, aquele que não quer fazer o que Deus manda pra ele, ele é atirado no mar no meio de uma tempestade, e aí uma baleia come ele por 3 dias e 3 noites, até que ele é cuspido de volta na praia e cumpre o que Deus manda. Nesses tempos em que Jonas ficou dentro da baleia, ele estava no fundo do oceano. Qual é o próximo arco mesmo que eu falei de Elbaf? Pois é, Impel Down, a prisão no fundo do oceano. Por fim, o Oda postou algumas fotos do Ymur, como eu já falei aqui nesse vídeo, e uma foi bem interessante. Ymur dentro da boca de uma baleia. Será que é mais uma teoria que vem para se concretizar? Enfim, o tempo vai dizer. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui. E é isso, galera. Valeu!